Boa tarde, aqui estamos para mais uma visão de jogo. Hoje não está cá o Jorge Meia, não está suspenso por nenhuma razão disciplinar, é apenas por razões pessoais, que o impede de estar hoje presente em sua substituição, e uma substituição que não é uma troca por troca, porque há uma identidade clara em Nuno Vieira, chefe de redação do jornal O Jogo, e que vai participar nesta sem moderação de futebol, que se estivesse em campo seria uma espécie de extremo de jogar de fora para dentro, não é? Profundidade. À procura da profundidade. A Sofia Oliveira, já sabemos, joga em qualquer lugar, mas o que ela gosta mesmo é de sair a jogar, como o Tomás Araújo fez ontem no Benfica Porto. E eu, Luís Freitas Lobo, posso jogar em qualquer lado, desde que jogue num lugar que me sinta confortável para dizer o que penso. E este é um espaço de liberdade. E esse espaço de liberdade tem que manter-se sempre com inquietação, mas sobretudo com a defesa dos nossos valores. O mundo está estranho, mas este programa não. Cá estamos para falar de futebol e arrancar com uma grande jornada em que houve dois grandes clássicos, porque o Braga já se mete nessa dimensão de clássico, a começar pelo Benfica Porto. Depois daquilo que foi a meio da semana, acho que vocês concordam comigo, toda a gente concorda, em relação ao aspecto que foi a exibição do Benfica em Munique. A equipa esteve numa trincheira defensiva, perdeu por 1-0, acho que se tivesse empatado por 0-0 a ideia que teria dado, taticamente falando, era a mesma, mas a verdade é que saiu dessa trincheira no jogo frente ao Porto e goleou o Porto como não acontecia há 60 anos, não é? Portanto, por 4 golos de diferença na Luz. Agora, na Nova Luz, em comparação do que foi há 60 anos com Zé Augusto e Eusébio. Nenhum de nós estava cá para ver esse jogo, mesmo eu, taticamente não estava. Mas a verdade é que aquilo que aconteceu 60 anos depois impressiona mais é ver o que aconteceu 3 dias depois. É que em 3 dias esta equipa transformou-se completamente. E a pergunta que eu estava a ver o jogo pensava, como é que um treinador, Bruno Lage neste caso, consegue planear 2 jogos com a mesma equipa ou com os mesmos jogadores de uma forma tão diferente e conseguir naturalmente resultados e exibições tão diferentes. Nuno, queres começar hoje tu? Sim, posso começar. Boa tarde a todo o auditório e aos meus ilustres companheiros de programa também. Eu diria que o Bruno Lage assumiu em Munique o comando de um autocarro que lhe permitiu mais tarde, 3 dias depois, como disseste, golear o Futebol do Porto. É fácil explicar, parece-me que o treinador do Benfica jogou muito com o aspecto emocional da equipa, não quis sair humilhado de Munique e corria de facto esse risco, apesar de todos sabermos que o Bayern é uma equipa que não apresenta os números esmagadores de outros anos, mas é sempre o Bayern. E joga em sua casa, com jogadores de extrema qualidade, com um ponta de lança que é referência a nível mundial como o Harry Kane, corria de facto riscos de desfalcar a equipa, não só de desgastar a equipa fisicamente, de haver também danos colaterais, danos esses que poderiam causar alguma estabilidade em termos emocionais. E encarar um jogo como um clássico com o Futebol do Porto de uma forma muito agitada do ponto de vista emocional, sem dúvida que seria entrar em campo a perder 1-0. Como tal, Bruno Lage tomou as suas opções, jogou. Não é estranho dizer-se que jogou para não perder em Munique, toda a gente sabe isso, basta olhar para a estatística para se perceber que não houve iniciativa ofensiva do Benfica no sentido de procurar outro resultado que não fosse sair com mínimos danos possíveis da Alemanha, e assumiu o jogo com o Porto realmente para ganhar, não há dúvida nenhuma. Obviamente que números expressivos destes 4-1 não é normal. Portanto, não é normal que o facto de há 60 anos não se verificar esse resultado. Há 60 anos, recordo, só havia televisão, salvo erro, há 7 anos. A televisão nasceu em Portugal em 1957, talvez.
Ou seja, ainda não havia televisão a cores, quase certeza que não havia televisão a cores. Portanto, isso nota-se, revela bem que é um resultado estranho num embate entre estas duas equipas, como estranho foi também há uns anos que os jogos que o Porto conseguiu também os resultados expressivos com o Benfica, mas não é normal haver esta diferença. Encontras aqui uma chave para o jogo, para este 4-1, a partir do momento, e eu penso que, vendo o jogo, o Porto, nunca senti o Porto confortável no jogo, mesmo o Vítor Bruno disse que a equipa não entrou mal, que a equipa conseguiu ali um momento, teve o primeiro lance do Galeno, mas mesmo assim nunca vi a equipa a definir zonas de pressão, nunca vi a equipa a afirmar-se de forma clara em termos de meio campo. A verdade que a ausência de PP, eu sou um defensor tático do PP, acabou por retirar à equipa uma capacidade de ter a segurar a bola um pouco mais na frente. O Favier é um bom jogador, mas interpreta outro tipo de futebol, e nunca vi a equipa confortável, mas a questão que se coloca, e foi aquilo que eu estou olhando o jogo, penso que deve preocupar mais os responsáveis do Porto, é que a partir do momento em que o Benfica faz 2-1 no arranque da segunda parte, o Porto estoura completamente do ponto de vista tático e mental, e os 4-1 acabam por ser um resultado pesado, mas o Porto correu riscos até de poder ser goleado de forma mais clara. O Porto deu sinais de que a equipa estava a evoluir competitivamente, mas os sinais no futebol português são uma boa forma de contar mentiras, não é? Sim, porque quer o jogo com o Estoril, quer o jogo com... Não serve, não é? Portanto, tu vês de facto boas exibições ali. Luís. AVS e Estoril, era isso sim, que procuravas? Sim, exatamente. Qual era o outro adversário anterior? Exatamente o AVS. É que são jogos em que tu vês a equipa de facto a evoluir em termos dos princípios de jogo, mas tu imaginas depois agora o transfer daquilo para um nível competitivo mais alto. E aí sim fala-se a verdade absoluta. E acho que se nós analisarmos bem esta jornada, Porto, Benfica, Sporting e o próprio Braga, vemos a diferença que são o que são as equipas hoje nas verdades relativas, não é, do nosso campeonato, e as absolutas em termos internacionais do que podem fazer até em termos estratégicos de jogar. E esses sinais que o Porto parecia dar de evolução competitiva nos grandes jogos tem-se notado, e os grandes jogos eu vou colocá-los sobretudo os clássicos. Sim, porque o Porto na Lazio até fez um bom jogo. Sim, e até podia ter ganho. Agora, a realidade competitiva do Porto e qualitativa a este nível alto é esta neste momento? É essa questão que eu estava a ver o jogo, estava a pensar. Nestes 180 minutos para o campeonato, excluo esse jogo da Supertaça que teve circunstâncias muito específicas, mas os 180 minutos para o campeonato, com Sporting e Benfica, o Porto nunca esteve confortável nos jogos. Pois é isso que eu estou a referir. Isso explica, de certo modo, que a nível competitivo a equipa indicia melhorias, como disseste bem, mas se calhar a real valia do coletivo ainda não tem aquela expressão que os adeptos esperam que possa vir a ter, e que Vítor Bruno tem vindo a trabalhar, mas se calhar também é um bocadinho fruto de uma consequência daquilo que foi feito de errado nos últimos anos, e como se sabe foi muita coisa feita internamente errada no Porto nos últimos anos, e fruto também das questões financeiras que asfixiaram um normal funcionamento, diria, nomeadamente a nível de contratações. E que levou à saída de muitos jogadores agora. E sim, levou à saída, uma saída que tinham mesmo que ser vendidos para garantir a sustentabilidade e o fair play financeiro. No entanto, o Porto recruta razoavelmente bem, eu até diria em alguns casos muito bem, como o Samu é o principal exemplo, mas em termos de coletivo ainda tem muito para crescer a equipa. Sofia, há pouco pegava no início do programa falando do Tomás Araújo, porque debatíamos aqui a semana passada em relação à possibilidade de até poder jogar a lateral direito em função daquilo que seria eventualmente o Lobão não poder jogar e o Orsnes... Na Alemanha, sim. Sim. Agora, aquilo que me parece é que, de facto, o Benfica encontra aqui um grande defesa central neste momento, a nível de sentido posicional, a nível de construção de jogo, aquilo que se chama o central de equipa grande para sair a jogar. E de passe decisivo, aquela trivela. Além disso, o passe. E uma equipa que, de facto, se transformou, saiu da trincheira, como dizia,
tem o equilíbrio de um jogador que, embora numa trincheira ele não jogou, que é o Florentino, que não esteve nesse jogo de Munique, e a importância que é, de facto, ter um jogador desses para os outros jogarem melhor. É um jogador que completa os outros, ou permite que os outros possam completar o tipo de jogadas, e o caso de Alsens e Kokshu por dentro, e o jogador dos grandes jogos, porque independentemente de me digam que ele não defende, é verdade que o Di Maria não defende, mas defende pouquinho. Ou defende pouco, mas repara uma coisa, mas eu não exijo tanto ao Di Maria que defenda. Defendo que a equipa também defenda por ele. Da mesma forma que eu não vou pedir ao Tomás Araújo e ao Otamendi que façam jogadas na frente de trivelas e grandes golos e remates de fora da área. Portanto, não peço também aos defesas que ataquem da forma como ataca o Di Maria. Acho que o Di Maria está num patamar à margem em termos de gênio de futebol, e que o ecossistema da equipa também tem que se adaptar a ele. E penso que isto está a ser conseguido quando é feito de forma inteligente. E nos grandes jogos, a exibição dele ontem é fantástica. Sofia, queres pegar na bola? Sim, olá a todos. Antes de mais, em relação ao Di Maria, já aqui dissemos muitas vezes que para nós é um dos príncipes do futebol, portanto, quando o colocamos neste patamar, estamos sempre à espera de exibições deste nível de grandeza. Di Maria fez uma exibição espetacular no Estádio da Luz, a mostrar toda a sua qualidade técnica, a sua capacidade de desequilíbrio, a sua irreverência, muito abnegado também nas tarefas defensivas aqui e ali. Eu lembro-me várias vezes de ele ir à lateral cortar lances e até numa altura bem mais adiantada do jogo. Portanto, eu acho que acima de tudo Bruno Lage compreendeu que Di Maria tem de ser completado por algo, e no caso o jogador ideal para completar Di Maria tem de ser um dos jogadores mais inteligentes do plantel, e refiro-me, claro, a Fredrik Aursnes. Fredrik Aursnes compreende quase sempre o que a equipa necessita do ponto de vista coletivo e do ponto de vista individual. Então é a sombra perfeita para Di Maria, para dar o que Di Maria não está a dar. Está lá Fredrik Aursnes. Se Di Maria pede bola no pé, que é quase sempre, ele vai à profundidade para dar contramovimentos. Di Maria vai à profundidade, que é quase nunca. Aursnes pede bola no pé. Compensações defensivas sempre feitas por ele, coberturas defensivas muito bem feitas por ele. Isso é que está. Portanto, aí é uma espécie de guarda-costas de Di Maria, não é? Sem dúvida. E eu acho que, lá está, quando tens um jogador desta natureza, como tu dizias há pouco, Luís, das duas uma, ou não os tens, porque não queres lidar com isso e não queres lidar com eles, e aí é uma escolha total do líder, ou então se tu os tens, e neste caso Bruno Lage nem teve grande dedo nessa questão, foi uma decisão anterior, se tu os tens que tentar aproveitá-los da melhor forma. E eu acho que Bruno Lage chega numa altura em que já lá está o Di Maria, e então pensou, ok, tenho de aproveitar este jogador da melhor forma, e é o que está no fundo a fazer. Relativamente a Florentino, eu acho que o Florentino sem bolas esteve a roçar a perfeição, muito inteligente nos posicionamentos, um jogador que, apesar das características que tem e do perfil que lhe definimos, raramente comete faltas duras, ou andamos a vê-lo a fazer carrinhos pelo chão. É muito mais inteligente no posicionamento, ou seja, é um jogador que sabe muito bem antecipar, um jogador que lê onde a bola vai cair para conseguir antecipar o corte, e depois o melhor Florentino é o Florentino que consegue agregar a esse momento sem bola, do ponto de vista defensivo, também alguma qualidade de passe. No clássico não foi perfeito a esse nível, a meu ver, mas aqui e ali conseguiu dar saída ao Benfica, nomeadamente pelo corredor central. Portanto, também acho que fez uma exibição competente, vamos dizer assim, de Florentino, mas sem nenhuma dúvida que para mim quem me encheu as medidas do princípio ao fim foi Tomás Araújo, porque é muito raro nós vermos um defesa central com esta capacidade de ter tanta preponderância no momento ofensivo e ainda assim não descurar o momento defensivo. O Tomás Araújo foi muito ajudado pela equipa, porque a equipa defendeu muito bem, defendeu alto, defendeu longe da linha defensiva. O Benfica roubou muitas bolas longe da sua linha defensiva no meio campo adversário. E isso ajuda todos os jogadores com o perfil do Tomás Araújo, ajudaria, por exemplo, um Grimaldo também, mas depois o Tomás, ainda assim, e apesar de a bola não lhe ter chegado muitas vezes àquela zona do terreno, ainda assim conseguiu ter uma participação superlativa no jogo, em termos ofensivos. Ele não só está no primeiro golo, no passe de trivela que faz para Álvaro Carreras, exatamente, como também está no segundo golo. Aquela bola que mete na profundidade é de Tomás Araújo, portanto
Portanto, o Tomás faz uma exibição a roçar a perfeição e é uma declaração de interesses de que não está ali só para os jogos, digamos, teoricamente mais fáceis. Tomás está ali para ficar, o que não se pode dizer sobre Nicolás Otamendi. Outra vez muito mal, já tinha deixado esses apontamentos também no jogo frente ao Farense, em que não teve praticamente trabalho, mas nos momentos em que teve ações individuais para ter que caprichar um bocadinho mais, falhou, e novamente no Clássico a demonstrar que está muito longe do seu melhor nível, e eu venho dizendo isto desde a época passada. Acho que Nicolás Otamendi já a época passada consegue fazer uma temporada ainda pior do que a de António Silva, que não foi particularmente feliz. Relativamente ao Benfica, deixa-me só dar aqui mais duas notas, Luís. Primeira, para Álvaro Carreras, que acho que é um jogador que vem demonstrando também estar cada vez mais entrosado com a equipa. Vemos um Carreras muito mais participativo ofensivamente e muito melhor defensivamente, agora que a equipa também melhorou na sua globalidade. E depois Pavlidis não marcou, voltou a não marcar, mas acho que faz um jogo tremendo no que diz respeito à ocupação dos espaços, com e sem bola, a ajuda na equipa de costas para a baliza. Sim, dentro daquilo que já vinha a fazer, mesmo quando não marcava. Não é? É verdade, já tinha acontecido frente ao Farense, mas aqui a um nível superior, como referias há pouco, e eu concordo. Pavlidis conseguiu manter o nível e manter a sua importância na articulação da circulação de bola do Benfica, muito bem, quase sempre quando tinha que jogar a um toque, a dois toques, quando tinha de reter um pouco mais a bola. Gostei muito também do jogo de Pavlidis. Sim, eu penso que há pouco referia em relação à questão de como é que um treinador pode pensar um jogo de forma tão diferente em relação ao outro que foi jogado 3 dias antes, mas lá está, coloquei ao vosso debate, porque eu acho que o Lage teve receio que o jogo de Munique pudesse ter danos colaterais para o jogo com o Porto, isto é, a diferença neste momento é considerável. Ele viu a equipa insegura em determinados momentos, viu o que é esta máquina de jogar do Bayern de Munique, sobretudo em casa, e teve receio de que a equipa pudesse cair numa goleada em Munique. Eu acho que ele teve medo disso e, portanto, montou ali um sistema defensivo que eu acho que nem ele próprio acredita para ser solução para o Benfica. Claro que a exibição é confrangedora em relação àquilo que deve ser a dimensão europeia de um clube como o Benfica. Já nem falo em questões históricas, falo no presente. Mas eu penso que ele, ao conseguir, de facto, abdicou de discutir o jogo para conseguir ter o resultado maquilhado o mais que podia, e conseguiu. Com aquele 1-0 ele ganhou a equipa no sentido mental para transformá-la no jogo seguinte. Falando do Porto, eu colocava-vos a questão, porque o Porto, eu acho que tem um grande problema nesta altura. Claro que todos os momentos do jogo estão interligados, mas continua a ser um processo defensivo, e quando digo processo defensivo vem desde lá da frente, vem desde ainda, como o Samu ainda não sabe definir tempos de pressão lá na frente em relação à saída de bola do adversário e qual central deve pegar. Ainda não há um encaixe da equipa em relação a isso. E depois vai, claro, ao momento em que a transição não é bem feita, a defensiva, o Porto não define bem esses tempos de pressão, porque há aqui uma mudança de conceito claramente em relação ao que era o Porto na época passada com o Sérgio, em relação ao Porto com o Vítor Bruno. Eu acho que a grande mudança é a transição defensiva, que a época passada era feita de facto com os jogadores rapidamente a recuperarem posicionamentos defensivos ou a pressionarem. E a equipa hoje... Eu acho que é na organização defensiva, Luís. Sim, também na organização, mas o momento de reação à perda, a equipa não tem a mesma capacidade ou a mesma agressividade que tinha a época passada para pressionar o adversário automaticamente. E depois sim, quer recuar para organizar. Quando se perde a bola, há uma das duas palavras a dizer: ou pressiona ou organiza. Este Porto pretende organizar, e quando vem para a organização, a equipa não define melhor as formas de coberturas. Não quero levar tanto para as questões individuais, porque isso leva-nos sempre a fugir do que eu acho que é o animal coletivo, que é uma equipa de futebol. Mas o Porto continua a ter um problema na dupla de centrais. Esta parece ser a melhor opção, esta dupla de centrais, mas ainda não é uma dupla de centrais que joga em conjunto, digamos assim, ainda se está a conhecer, e está-se a conhecer em competição, e no jogo de ontem quebrou muito. Por isso eu vos dizia e senti que a realidade competitiva do Porto neste momento
a este nível máximo, ainda está muito longe de poder, de facto, discutir estes jogos com a personalidade como discutia no passado. Pelo que a goleada, sim, é uma surpresa, mas a forma como foi dominado pelo Benfica não me surpreendeu tanto. Sim, o processo defensivo do Futebol Clube do Porto é algo que ainda está em construção. O quarteto defensivo, só Martim Fernandes fazia parte do plantel da época passada, mesmo assim não era um titular absoluto, porque se houvesse que definir um titular na época passada seria João Mário. Aliado a isso, falaste bem que o processo defensivo começa logo na pressão, na capacidade de pressão do ponta de lança. No ano passado o Porto tinha Taremi, que fazia isso muitíssimo. Exato. Bem. E o Samu é um jogador com muito menos experiência, tem 20 anos, e no ano passado jogava num contexto completamente diferente. Não jogava num contexto sequer de equipa grande. Jogava no Alavés, em contra-ataque, explorando a profundidade, explorando o espaço, e foi assim que ele conseguiu realmente encontrar argumentos para conseguir essa explosão que se vê este ano. Mas neste tipo de jogos grandes é preciso algo mais do ponto de vista defensivo. Não tanto do ponto de vista ofensivo, porque o Samu apareceu na hora certa para finalizar a situação que teve. Mas em termos, no capítulo defensivo, há aspectos a melhorar, claramente. Mas concordas que este Porto, para ser mais competitivo, tem que melhorar sobretudo defensivamente? E concordo também, no processo coletivo. E concordo também que o PP também é uma unidade muito importante taticamente. Não há nenhum... O Fábio é um jogador diferente, muito diferente, e Galeno também com características distintas, e o PP sabe equilibrar melhor todos estes momentos de que falaste, nomeadamente na transição defensiva. É um jogador muito importante. Houve contratempos que ninguém consegue controlar, que impediram a utilização dele de início, como o Vítor Bruno explicou no final, mas o Porto, todas estas derrotas, estes jogos que não correm bem, como na Lazio, que não corre bem, sobretudo o resultado, e agora com o Benfica, fazem parte do crescimento. Obviamente que para um clube grande não é possível, ou não é concebível para os seus adeptos que se cresça a perder. Tem que se crescer a ganhar. Isso também noutros anos anteriores, Sérgio Conceição muitas vezes tinha jogadores novos e conseguia fazer esse crescimento a ganhar de forma... Ou pelo menos a perder de forma diferente, sim, quando perdia. Mas mesmo assim... A questão é essa. Por vezes não ganhava de forma muito convincente, um bocadinho às vezes às três pancadas. Sim, mas a equipa repara uma coisa, passando já rapidamente a bola à Sofia, é que eu sempre achei que o Porto era a equipa que jogava melhor os clássicos, do ponto de vista até mental, antes de jogar. Nos últimos anos, sem dúvida que aconteceu. Quando digo os últimos anos, estou a falar em 3 décadas, que seja. E neste momento, essa debilidade do Porto a jogar um clássico é completamente invulgar. Isso não pode ser dissociado do momento, não só do que a equipa está a atravessar, como todo o clube. É uma transformação total que eu acho que entrou dentro do balneário e que mudou o chip mental da equipa, porque entrou na luz de uma forma como nunca vi o Porto ter entrado alguma vez. E sobretudo da forma sobretudo aquilo que é a reação à adversidade, que era algo, como tu sabes, que naquela casa era enérgico, tem um grito forte, era automático mesmo, e isso a equipa, quando a adversidade apareceu, caiu por ali abaixo. Sofia, neste momento, como é que tu vês o processo de construção do Vítor Bruno? Olha, eu acho que são adversidades diferentes, obstáculos diferentes e problemas diferentes. O Sérgio Conceição era um dos melhores treinadores do mundo a montar pressão. E era por isso que o Futebol Clube do Porto era uma equipa que se agigantava nos clássicos e até mesmo, como sabemos, na Liga dos Campeões. O Sérgio Conceição fez as melhores exibições do seu Futebol Clube do Porto, da era Futebol Clube do Porto de Sérgio Conceição, foram para mim as exibições na Liga dos Campeões e nos clássicos. E para mim isso tem uma explicação futebolística, é que Sérgio Conceição era realmente especial. Eu acho que se tivesse de apontar um momento do jogo em que Sérgio Conceição era especial, era realmente na forma como montava a pressão, na forma como trabalhava para os seus jogadores asfixiarem o adversário em primeira zona de construção. Isso aconteceu.
aconteceu contra campeões europeus. Lembro-me do Chelsea, lembro-me do Inter, lembro-me do Benfica, que também tinha muitas dificuldades, lembro-me de Rubén Amorim referir que era o treinador mais difícil de defrontar nesse momento. Portanto, acho que ficava à vista de toda a gente que Sérgio Conceição era especialista na forma como conseguia fazer isso com o Futebol Clube do Porto. Era muito difícil para qualquer equipa contornar a pressão que o Futebol Clube do Porto montava. E isso não está a acontecer agora. Portanto, apesar de Vítor Bruno ser um discípulo de Sérgio Conceição, Vítor Bruno está a trabalhar a equipa de uma forma completamente diferente. E eu faço aqui uma comparação. Eu acho que a equipa, do ponto de vista do ataque organizado, contra estas equipas que o Futebol Clube Porto apanha na Liga Portuguesa, até está num processo mais agradável do que tinha Sérgio Conceição, porque Sérgio Conceição estava muito longe de ser um treinador extremamente competente em ataque organizado. O Futebol Clube Porto, na época passada, fez exibições medíocres contra equipas Estoril, contra equipas desse género, dessa zona da tabela. Portanto, em ataque organizado, Sérgio Conceição sempre esteve muito longe de ser um treinador muito competente. E tinha muitas dificuldades quando tinha o protagonismo, quando tinha que ter mais tempo a bola, quando tinha que prolongar os seus ataques. E eu acho que Vítor Bruno está melhor aí, está melhor nesse momento, com piores jogadores, porque a verdade é que não se pode esquecer a saída de Evanilson, a saída de Taremi, a saída de Francisco Conceição, a saída do próprio Pep, que apesar de tudo e de estar já em fim de carreira... Mas estás a falar que está melhor aí, mas num nível com adversários exatamente, ou seja, o que o Estoril ou como a AES, em que a equipa apanhas adversários em bloco baixo e que tens um ataque organizado que consegue desmontar, mas as equipas grandes são para os jogos grandes, não é? Essa é que é a grande questão que eu coloco. Luís, depende. As equipas grandes são para os jogos grandes, mas também não era normal o Futebol Clube do Porto conseguir olhar olhos nos olhos o Inter de Milão e depois ter dificuldades em ganhar ao Estoril. Portanto, sim, não estou a dizer que... Mas a verdade absoluta é aqui. E aqui o que eu olho é que eu nunca vi o Porto jogar um clássico desta forma. Eu percebo o que dizes, ou seja, é o que eu estou a dizer. Eu acho que Sérgio Conceição para estes jogos era muito melhor. Sim, sim, tu podes focar muito no Sérgio Conceição. Eu estou a falar até bem antes do Sérgio Conceição, não é? Quer dizer, aquilo que está a passar no Porto neste momento é algo de facto de transcendente, que cruza muito daquilo que é uma nova estrutura de futebol e uma nova realidade. Antes de Sérgio Conceição eu tenho mais dificuldades em falar, devo confessar, até porque não acompanhava com mas a questão é que o rigor, o Porto teve sempre de facto algo de saber jogar contra, não é? E isso é muito importante nessa dimensão daquilo que é o estado de ânimo de uma equipa antes de ser um estado tático. E isso, da realidade que é o Porto, do que é o ADN do Porto, se perdes isso, o Porto vai entrar numa crise existencial. Eu acho que esse é o grande receio. Eu não sei, Luís, mas deixa-me dizer-te uma coisa. Eu volto a bater nesta tecla. O Porto ganhou muito dessa forma, ganhou muito pela forma como conseguia realmente nesses jogos superiorizar-se. Nesses jogos superiorizar-se e nesses jogos até bater-se contra equipas de topo da Europa. Não tenho nenhuma dúvida disso. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, era normal o Futebol Clube do Porto ter tantas dificuldades como tinha, por exemplo, em ataque organizado, em que às vezes num jogo conseguia fazer 3 jogadas com princípio, meio e fim? Portanto, o que eu estou aqui a dizer é que o Vítor Bruno está a escolher um caminho diferente para elaborar o seu futebol. Eu acho que o Vítor Bruno está muito longe de ter o tempo necessário o trabalho necessário para podermos fazer um julgamento taxativo sobre o que tem feito à frente do Futebol Clube do Porto. Acho que tem muito piores jogadores do que tinha Sérgio Conceição na temporada passada. Acho que o tempo para trabalhar está cada vez mais diminuído e que realmente o clássico correu muito mal. O jogo, por exemplo, frente à Lazio foi bastante injusto para o Futebol Clube do Porto. O próprio jogo frente ao Manchester United, o Futebol Clube do Porto perdeu e, na minha opinião, empatou e podia perfeitamente tê-lo vencido. Portanto, eu acho que olhando para este arranque de época do Futebol Clube do Porto, se percebe claramente que o Porto tem tido dificuldades nos jogos mais difíceis, mas quem é que não tem Sporting tido? E Benfica. O Benfica há pouco tempo perdeu com o Feyenoord em casa, de forma absolutamente óbvia e clara. Portanto, eu
acho que se está a exigir de Vítor Bruno algo que não é justo para o tempo de trabalho que o treinador do Futebol Clube do Porto tem tido. E então eu não consigo avaliar de forma que não seja enviesada, devido a esse pouco tempo de trabalho, o que ele vai ainda eventualmente conseguir fazer. E eu recordo muitas vezes, e eu não estou a colocar Vítor Bruno no teto de talento do Ruben, nem no teto de potencial do Ruben, mas eu recordo-me do ano zero do Ruben em Alvalade, eu recordo-me do que fazia o Sporting nessa altura. Também me recordo muito bem do que fez Bruno Lage depois da segunda época, depois da segunda passagem, ou seja, entrou no Benfica e depois na época que veio a seguir. Recordo-me de Roger Schmidt na primeira época e recordo-me de Roger Schmidt na segunda. Os treinadores têm evolução ou não, conseguem melhorar ou não. Eu acho que estamos muito longe de ter o tempo certo, ou de Vítor Bruno ter o tempo certo, para podermos estar aqui taxativamente a dizer que Vítor Bruno não é, ou é treinador, ou não vai conseguir, ou vai conseguir. O que eu tenho visto neste momento é um Futebol Clube Porto mais tranquilo nos jogos em que o Futebol Clube Porto, época passada, ou na era Sérgio Conceição, não era tão tranquilo. E um Futebol Clube Porto menos tranquilo. Na altura com Sérgio Conceição era muito mais tranquilo. Sim, vamos ver. Temos aqui pouco tempo, temos que arrancar para outro tema, porque eu acho que claro que não se faz uma análise taxativa ao Vítor Bruno à 10ª jornada ou à 11ª jornada, de forma alguma, não se faz a nenhum treinador. O que eu refiro é que os sinais e a forma de jogar da equipa nos clássicos, porque falamos do nosso campeonato e onde se fala a verdade é nos clássicos, e cada vez num campeonato tão desnivelado é ali que se faz a diferença. Os dois jogos com o Benfica e com o Sporting deixam sinais, na minha opinião, neste momento, mesmo numa fase de construção muito prematura, preocupantes, porque também se olha para a realidade e a margem de evolução que tem e de progressão e de construir e de crescimento ser, na minha opinião, limitada até em termos de equipa. Mas deixa-me arrancar, que temos pouco tempo, para aquilo que falaste. Lá está Ruben Amorim. Ruben Amorim, a primeira época, ele sabia, ele próprio ontem falava no final do jogo, ou até na antevisão, de que a forma como o Sporting joga hoje é completamente diferente da forma como o Sporting jogava na primeira época em que foi campeão. Já nem falo naquela meia época que ele fez e ficou em quarto quando chegou. Era uma equipa até num bloco mais baixo, de expectativa, que depois saía de uma forma diferente, a construção do jogo era completamente diferente. As características individuais dos jogadores? Tudo isso, mas sobretudo a ideia de jogo que ele tinha e a forma como ele foi evoluindo também como treinador para perceber outras formas de jogar, outros fundamentos de jogo, para dar à sua equipa e ela crescer também na dimensão de equipa para outros momentos do jogo, até lá está em ataque continuado, a questão de entrar num ponta de lança, a saída a 3 ser feita de forma diferente, os laterais diferentes, tudo foi construído de forma diferente até chegar a um Sporting que venceu o Manchester City por 4-1, embora o jogo tenha a sua história muito, muito particular, naturalmente, não importa falarmos aqui muito dela, mas a verdade é que o Sporting soube aproveitar os seus momentos. Mas falando do jogo de ontem, que o jogo de Braga, e estava a comentar o jogo e pareceu-me logo que a primeira opção do Ruben Amorim quando se lesionou o Pote não foi a melhor, porque o Max Araújo naquela posição, nesta dimensão, ainda não está dentro da forma de jogar do Sporting, colocado a jogar como avançado pela meia esquerda. Pareceu-me naquela altura, quando vi o Pote sair, que ele talvez fosse meter uma horita para equilibrar no meio e subir o Dani Bragança. Não o fez e a equipa não conseguiu pegar no jogo. Acho que o Braga faz uma primeira parte taticamente perto da perfeição. E acho que o jogo muda, não só por aquilo que é o terceiro jogo que é jogado ao intervalo, né, pela mensagem que o Ruben Amorim terá passado, seja tática, seja emocional, mas o momento em que entra Morita e Arder, né, quando o Arder vai para o lugar do Max Araújo, ou melhor, para os espaços do Maxi, Arder joga naquela posição, Morita num apoio de construção na meia esquerda, com o Ilman atrás a agarrar o jogo pelo pescoço. Eu acho que o Sporting ali cresce de tal forma, em cima do desgaste físico do Braga, que é provocado pela questão europeia, e é verdade, por menos tempo de descanso, 48 horas quase, e também pela forma como o Sporting cansou o Braga durante todo o jogo. E isso tudo junto, mas sobretudo com a entrada de Arder, o Ruben Amorim fez o jogo de treinador. Os seus últimos 45 minutos no Sporting foram de treinador. Eu acho que foi o corolário em relação a este crescimento, eu acho que é uma imagem do seu crescimento, porque o seu primeiro Sporting tinha ganho em Braga num contra-ataque com um golo do Mateus Nunes, em tempo de pandemia, numa vez que foi lá à frente. É verdade que estava a jogar com a inferioridade numérica, mas foi assim. Este Sporting ganhou em Braga agora, no último jogo do Ruben Amorim, é uma equipa que marca 4 golos na segunda parte e que não deixa o Braga respirar. Mesmo que o Braga fisicamente estivesse a quebrar, não foi por aí, na minha opinião. Foi mais pelas mudanças todas que o modelo de jogo de Sporting meteu em campo, a partir das ideias do Ruben e dos jogadores, naturalmente. A questão do Sporting, e tendo em conta a situação do Ruben Amorim,
os méritos como treinador e como líder. É escusado estarmos aqui a recordar e a repisar todos os méritos que Amorim tem e na reconstrução do Sporting. Agora, um dos aspectos fundamentais que eu extraio daqui e que advém dessa liderança forte de Ruben Amorim é que qualquer jogador que entra está confortável no Sporting. E a equipa pode estar a perder 2-0 com um Braga que tem um nível europeu, que é uma equipa top 4 do campeonato português, pode estar a perder 2-0 a meia hora do fim, que quem está a ver, os seus adeptos, sentem que a equipa tem condições para dar a volta. Podemos estar aqui e devemos focar-nos também no aspecto do desgaste físico do Braga, foi verdade e notou-se claramente que houve um déficit da equipa que foi flagrante. Mas eu acho que é mais de realçar e acho que o que se notou mais foi esta crença do Sporting, este conforto da equipa, porque troca uma pedra que para os adeptos pode ser uma troca por troca, mas na realidade a equipa ganha outra dimensão em campo. Por isso a entrada de Morita e de Arder sem dúvida, mudaram claramente as dinâmicas, são jogadores diferentes, mas eu acho que o grande trunfo deste Sporting de Amorim é qualquer jogador que entra sabe que funções tem, sabe o que pode aportar ao jogo e sabe sobretudo com que pode contar ao lado. E no caso concreto do meio-campo, todos sabem que podem contar com o Yulman, que é um jogador, uma contratação tremenda do Sporting, e não diria que andava perdido em Itália, mas andava ali a lutar para não descer em Itália, o que é estranho, dada a dimensão não só física como tática do jogador. E percebia-se a dado passo que o Sporting a qualquer momento marcava um jogo, marcava um golo e arrancava para uma vitória. Não é caso único, não foi caso único nesta época este tipo de afirmação. Eu percebo esse lado da sensação que o jogo estava a dar em relação a isso. É verdade, estava a dar, mas a verdade é que ao minuto 88 o jogo estava empatado, não é? Certo. Portanto, e nesse sentido, mas eu acho que... Mesmo nessa altura, desculpe Luís, sim, mesmo nessa altura percebia-se que as coisas poderiam correr bem ao Sporting. Sim, sem dúvida. E se Ruben Amorim quisesse escrever um guião para a despedida dele, eu acho que não conseguiria embelezar tanto. Sim, e outra coisa que eu digo sempre importante é que o Sporting começa a transformar a forma de atacar a partir das substituições que faz nos defesas centrais, não é? Porque meter Santos Justo e Inácio naqueles momentos foi decisivo. Inácio consegue construir melhor por dentro. Santos Justo a sair. O grande arremate do Yulman é feito depois de uma jogada do Inácio que vai por zona interior até lhe entregar a bola, e Santos Justo controlou a profundidade com a velocidade que tem e até na saída. Sofia, como é que viste esta última dança do Ruben em Alvalade? Em Alvalade, neste caso em Braga. Sim, épica, não é? Não propriamente espetacularmente bem jogada, nem contra o City nem contra o Braga, a meu ver, mas épica em termos da emoção e em termos da própria união que os jogadores demonstraram ter com o treinador, até mesmo nos golos marcados em Braga, foram os golos da reviravolta, foram abraçar o treinador, e isso de facto demonstra realmente que o balneário adorava Ruben Amorim, e que Ruben Amorim tinha os jogadores na mão. Relativamente ao jogo, eu acho que Carlos Carvalhal facilitou muito a tarefa de Ruben Amorim, entre aspas, no sentido em que é verdade que o Braga tinha muito pouco tempo de descanso. Não foi só Carlos Carvalhal, e para quem anda a dizer que Carlos Carvalhal andou a chorar, entre aspas, depois do jogo, Ruben Amorim assumiu, tanto na conferência de imprensa da Antevisão como na conferência de imprensa do Rescaldo, assumiu que era algo que poderia fazer a diferença no jogo. Claro que não... Sim, claro que não faz a diferença só do nada, não é? O Sporting massacrou Sim. o Braga, mas eu acho que Carlos Carvalhal ajudou na medida em que, a partir dos 20 minutos, que foi a altura do primeiro gol do Ricardo Horta, o Braga baixou muito o que estava a fazer de bem nos minutos iniciais. O Gabri e o Roger eram dois jogadores sempre muito despertos para a pressão sobre os alas do Sporting, tanto para Kenda como
como para Maxi Araújo. Eu acho que a partir do primeiro golo do Braga a equipa ficou menos desperta e começou a baixar, e o Sporting começou a empurrar cada vez mais o Braga para o seu último terço, até que na segunda parte o Braga praticamente não tem uma saída digna de registro, não tem 4 passos que tenha conseguido trocar. Se calhar se fez isso uma vez, foi muito. E portanto, quando tu jogas desta forma contra uma equipa com os recursos coletivos e individuais como o Sporting e aproximas essa equipa da tua baliza, estás sempre mais próximo, na minha opinião, de sofrer golo. Depois houve outra coisa que na minha opinião teve interferência, que teve a ver com as diferenças que é defender um Pote e as diferenças que é defender um Arder. Porque os espaços que tu tens que tentar vigiar, digamos assim, são muito diferentes, não é? O Pote vai fazer quase sempre movimentos de bola no pé, embora seja e naquele momento já estava a jogar o Maxi há quase uma hora, não é? Sim, e atenção que eu nem acho que o Sporting tenha beneficiado da entrada do Géni para o corredor esquerdo, porque eu acho que o Géni ali é um jogador com muito mais dificuldades em mostrar o seu futebol, e nem acho que o Sporting tenha beneficiado da lesão do Pote, muito longe disso. Agora, as circunstâncias do jogo é que mudaram para os jogadores do Braga, sabendo que tinha, por exemplo, não só compensar o Víctor, que andou sempre a ser compensado com 2 jogadores, nunca deixou 1 para 1 Carlos Carvalhal com Vítor e Óqueres, e percebe-se, não é? Porque é que aconteceu, mas depois tinha lá outro, que era o Arder, que também era um jogador que estava constantemente a sair da sua zona e a fazer diferença no equilíbrio da linha defensiva do Braga. O Sporting, na minha opinião, mesmo na segunda parte, nunca foi uma equipa com muito discernimento. Acho que foi uma equipa que foi mais com o coração do que propriamente com o discernimento, muitas bolas na profundidade, ou seja, massacrou muito, é verdade, mas não propriamente com um futebol brilhante, até que, se olharmos para os lances de perigo, não há assim grandes lances de perigo para além dos golos. O gol do Yulman é fantástico, é soberbo. A bola do Morita é uma bola que vem do poste de um cabeceamento do Sant Just, mas não há assim muitos lances em que o Sporting tenha conseguido em catadupa aproximar-se da baliza de Mateus. Portanto, acima de tudo, eu acho que foi uma vitória dos jogadores. Acho que os jogadores mais uma vez demonstraram que estão muito capazes. Não, eu concordo contigo, foi dos jogadores, mas acho que foi dos jogadores que o Ruben meteu a partir do minuto, sensivelmente. Sim, ajudou bastante. Foi o minuto 56 que entrou o Arder e o Morita. Foi uma grande vitória do Sporting, sem dúvida, a segunda parte empolgante a todos os níveis, mas a verdade é que Ruben Amorim esta hora já está em Manchester, e Van Nistelrooy também já saiu do Manchester United, pelo que neste momento o Ruben, eu ontem brincava um pouco com ele, quando se falava do Special One, que era o Mourinho, ele poderá ser de Smile One em Manchester, porque aquele sorriso vai cativando muito nas conferências, e aí também em Alvalade transformou-se num rugido no momento certo, mas eu acho que ele tem, de facto, não quero fazer comparações com o Mourinho, mas enquanto que o Mourinho cresceu através de uma agressividade comunicacional, digamos assim, que foi estratégica, o Ruben tem exatamente o oposto, não é? Tem uma diplomacia comunicacional que eu acho que vai pelo um sorriso que o desarma, não é? Eu acho que, se me pensar em treinadores que eu via que num sorriso desarmava os jornalistas, como se diz na imprensa, era o Zidane, né? O Zidane era o tipo de treinador, quando estava no Real Madrid, era contestado, e ele várias vezes fazia um sorriso e dizia: sobre essa questão não me apetece falar. Próxima pergunta. Pronto. E com um sorriso desarmava-te completamente, não é? Mas tu olhavas para o Zidane e dizias: quem é que vou questionar um jogador destes, não é? Um jogador de PlayStation como o Zidane, que transformou-se em jogador real em campo, não é? Mas o Ruben chega a Manchester, teremos tempo para falar também do Ruben em Manchester, e será interessante ver como é que ele vai montar este sistema aos poucos, o sistema de jogar do Sporting, adaptado ao Manchester United. Chega João Pereira, eu acho que o Sporting tem a preocupação de não criar rupturas, tenta dar uma ideia de que tudo isto estava programado, tudo isto estava pensado, que só antecipou uns meses. Naturalmente que não é bem assim, na minha opinião. As coisas não estavam pensadas para ser agora, e mesmo no final do ano logo se via. O que eu penso é que o que a Sofia acabou a dizer no nosso programa, na emissão em direto, e que eu também tenho dito aqui várias vezes, já escrito, é que esta equipa será muito do que aquilo que os jogadores querem.
Portanto, se os jogadores estiverem com o João Pereira a mesma união que tiveram com o Ruben Amorim, e o Ruben ontem teve uma imagem muito, muito bonita no final do jogo, a dizer que na segunda parte parece que tinha entrado o Coates, o Mateus, parece que todos esses jogadores que tiveram com eles 4 anos tinham entrado em campo, estiveram presentes naquela atmosfera, a empurrar a equipa para cima do Braga e a fazer 4 golos. João Pereira, claro que quero ver como é que ele vai conseguir colocar em prática a sua ideia de jogo e que nuances vai meter novas no Sporting. Não irá querer fazer uma fotocópia, um copy-paste de tudo que aconteceu até agora. Mas a relação com os jogadores, não é? E os jogadores perceberem que está ali alguém que não seja o prolongamento do Ruben, mas alguém que possa também pertencer à mesma tribo ideológica na forma de ser e de estar e depois de jogar. Não é fazer futurologia, perguntar-vos, porque não tenho ainda conhecimentos do João Pereira, que sinceramente vi alguns jogos naturalmente da equipa B do Sporting, vejo como joga, agora perceber que vocês imaginam, porque eu tenho essa dificuldade, que neste momento ainda, o João Pereira a meter coisas diferentes na forma de jogar do Sporting ou procurar que a equipa vá sob carris na mesma ideia de jogo? Eu acho que é gradual, ou que poderá vir a ser gradual, e acho que já há muitas semelhanças entre o que o João Pereira tenta fazer com os seus jogadores, ou com os seus antigos jogadores, e com o que Ruben Amorim tentava fazer na equipa principal do Sporting. Portanto, eu acho que a ideia que o Sporting quer passar neste momento é a ideia de que tem um projeto com determinado tipo de filosofia futebolística e que para esse projeto vai procurar, neste caso, treinadores que encaixem e não outro tipo de modelo de governança, digamos assim, que é, tens um clube e o teu clube anda à deriva da ideia do treinador que tu vais buscar. São duas formas completamente diferentes de gerir. Ambas têm sucessos, ambas têm insucessos, não há nenhuma que seja falível, há riscos em ambas, portanto não estou com isto a dizer que esta ideia que o Sporting está aqui a tentar montar é uma ideia infalível, não acho que seja, mas é uma ideia na qual eu acredito mais do que na outra. Agora, claro, a isso fica sempre agregada a competência ou não do treinador em questão, não é? Porque se tu tens uma ideia muito vincada para o teu clube, e desde logo lembramos-nos sempre de duas filosofias óbvias, Ajax e Barcelona, são dois jogadores são dois clubes em que qualquer parte do mundo em que tu estejas consegues dizer, isto é um jogador à Barça. E porquê? Sim, Sofia, desculpa, deixa-me dizer uma coisa para te ajudar, estou a ouvir e estou a pensar, é que o Barcelona, quando contratava o treinador para uma forma específica de jogar. Exatamente. E isso agora já nem tanto, já está-se a perder um pouco isso. Luís, mas quando se diz específica de jogar, não significa que cada treinador não tivesse as suas nuances. Claro que agora sim, havia claramente uma base que não rodava, que tinha que se manter fixa. Há uma ideologia, um enquadramento em que depois ele vai meter as suas nuances. Eu acredito mais nisto do que noutra base, que é a base do treinador é que define o que o clube quer individualmente, o que o clube quer em termos de contratações, o que o clube quer em termos de ideias coletivas, e depois vem outro treinador e muda isto tudo e o clube está constantemente em esquizofrenia. Pode ganhar na mesma, como é óbvio, porque um treinador pode ser tão competente no seu reinado que pode ganhar vários títulos. Há mil e uma formas de ganhar, há todas as formas de ganhar. Claro, agora eu acho que há uma convicção neste momento por parte de Frederico Varandas que pode fazer com o João Pereira ou dar aqui um seguimento ao que aconteceu com o Ruben Amorim, e isso também vai depender da competência de João Pereira para este cargo. Nós não sabemos, nós podemos saber como é que ele joga na equipa B, eu acho que ele não vai mudar muito, claro, vai ter outros jogadores e portanto, as características individuais obrigam-se sempre a determinado tipo de mudanças nas dinâmicas, mas em termos de isto aqui faz muita diferença, em termos de recursos humanos que o João Pereira tem, nós não conhecemos. Nós hoje tivemos um lamiré, digamos assim, da sua forma de comunicar, mas nós não sabemos como é que é a lidação com os jogadores, como é que é em momentos de crise, como é que gera em momentos de situação em que os jogadores não estão a jogar tanto como gostavam, mas precisam de se manter competitivos na mesma e de dar resposta quando saltam para campo. Há tanta coisa, são 1001 pastas, infinitas pastas para gerir as que um treinador tem, e portanto eu continuo a achar que o Sporting é a equipa que tem maior probabilidade de chegar ao fim e sagrar-se campeã, mas não estou muito longe de ter a opinião de que as probabilidades se mantiveram na mesma. Acho que não, acho que baixaram com a saída de Ruben Amorim. Eu acho que sobre esta questão do Sporting, uma saída de um treinador a meio da época nunca está nos planos. Venha o dirigente
qual dirigente, seja qual for, dizer que é uma antecipação, que já estava tudo programado, que foi só antecipar 7 meses, não. Mas o presidente do estava. Sporting nunca disse que estava nos planos, não? Sim, estava nos planos e antecipou 7 meses. Exatamente. Estava no plano para o final da época. Estava no plano de dar continuidade, sim. Certo, mas obviamente que ele optou por uma transição pacífica, não inventou, e acho que nesse aspecto fez muito bem, e foi buscar alguém que estava identificado com a forma de jogar e até com a forma de liderar de Ruben Amorim. Agora, todos os treinadores têm as suas características e assentam o seu trabalho em pilares diferentes. Quer dizer, os pilares podem ser os mesmos, mas a forma de gerir essas situações são diferentes. Penso que é óbvio que João Pereira não vai transformar o Sporting subitamente num 3-4-3 para um 4-3-3, nem nada que se pareça, como o Petit esta semana, na estreia do Rio Ave fez, transformou uma defesa, uma linha de 5 num 4-3-3 e ganhou. Não vai fazer isso. Não vai fazer isso porque tem uma estrutura vencedora, tem jogadores que estão a ganhar, aliás, estão 100% de vitórias. Aliás, eu acho que um dos pressupostos dele ser treinador do Sport neste momento é partilhar das mesmas ideias do Ruben. Evidente, sim. Pode eventualmente não, tem, claro, tem seguramente as suas nuances, as suas diferentes, mas eu acho que esta paragem do campeonato será importante para ele apalpar o pulso à equipa e também lhes transmitir a forma de liderar. Agora, de qual a maneira como a mensagem passa, cada jogador tem as suas características, as suas especificidades, até em termos pessoais, em termos de comunicação com o seu treinador, de Ruben Amorim, possivelmente, garantidamente, tinha uma forma de interpretar aquilo que são as queixas normais dos jogadores, porque todos os jogadores se queixam de muita coisa ao longo de uma época, e João Pereira pode ter uma forma diferente de reagir. Eu não tenho esse conhecimento para o poder afirmar. Agora, evidentemente que foi a escolha natural do Sporting. Eu acho que o Sporting continua a ser o principal favorito a lutar pelo título e acho sinceramente que ninguém pode esperar uma grande transformação do Sporting, nem que seria inteligente da parte do novo treinador. Mas vocês, desculpa, não sei se Fia também pode apanhar naquilo que tu vais dizer. Vocês acreditam, neste momento há uma expectativa entre o Porto e o Benfica que a equipa possa de facto abanar um pouco em relação àquilo que estava a ser até agora? Não há grandes sinais. São expectativas naturais porque o Ruben Amorim tem um legado, marca uma era no Sporting, por isso ninguém pode contestar que assim aconteceu. É natural que se calhar, se tivermos que eleger uma estrela no Sporting, se calhar a estrela é o treinador. Ok, o Gyökeres marca muitos golos e o Pote é um fantástico jogador e o Ullmann também é muito completo. Estamos a falar de um treinador que transforma um clube, não é? Portanto, exato, um clube que até à sua chegada, quando perdia, trocava tudo, não é? Trocava de presidente, trocava de diretor desportivo, trocava de treinador, só ficava o Paulinho, não é? Basicamente, exatamente era o que eu ia dizer, só ficava o roupeiro. O Paulinho é a única relação de estabilidade do Sporting desde os anos 80, não é? E a verdade é que o Ruben, mesmo quando ficou em quarto lugar, não viu um lenço branco, não é? Portanto, é algo que, lá está, te posso dizer, no Porto é impossível. Se o Porto ir para quarto lugar a esta época, é impossível o Vítor Bruno aguentar. Impossível, digo eu. Enfim, não sei. É muito provável. Tem que mudar muita coisa no Porto para isso ser possível, não é? De uma forma, enfim, eu acho, mas eu acho que o Ruben também foi muito inteligente, foi muito esperto até na gestão das expectativas, porque nunca ouvimos Ruben Amorim no seu ano 1, não me refiro ao ano 0, que foi a tal época em que entrou a meio, mas no seu ano 1 nunca ouvimos Ruben Amorim dizer que o Sporting era candidato ao título. Nunca. O Ruben Amorim até o ano da pandemia ele foi sempre em primeiro lugar, mas ele nunca queria assumir a candidatura, não é? Exatamente, até eternizou aquela frase do jogo a jogo, e eu lembro-me que faltava pouquíssimos pontos. Mas ele acaba a sair a dizer que vai lutar pelo bicampeonato, não é? Portanto, exatamente, claro, mas aí o Sporting já tinha uma exigência completamente diferente. Mas foi ele que a fez. Foi ele que a criou. Claro, não, estamos de acordo. Aqui a questão é que eu vejo muita gente dizer que a passagem de João Pereira é uma
passagem que, ok, o clube já está mais estruturado, tem um plantel muito bom, jogadores unidos, um grande capitão, tudo certo. E estamos completamente de acordo que o João Pereira entra num clube muito mais estruturado, mas e as expectativas estão onde? É que quando o Rubén Amorim entrou, as expectativas estavam abaixo de zero. Sim. Portanto, fazer um bocadinho melhor do que estava antes não era assim tão difícil. O Rubén Amorim, se tivesse vencido o primeiro título e tivesse ido embora, já era um herói para um clube que não ganhava quase há 20 anos. Portanto, neste momento, o João Pereira, por exemplo, não vai ter a margem de erro que o Rubén Amorim tinha no primeiro ano de Sporting e nem sequer pode colocar o Sporting a jogar da forma como jogava nesse ano. Se o João Pereira colocar o Sporting a jogar da forma que jogava esse ano, os adeptos vão ter outro tipo de contestação, vão ter outro tipo de comparação. A tal forma que eu estava a falar de mais expectativa, exatamente, mais em bloco. Exatamente. Ou seja, eu acho que o Rubén Amorim fez aqui, no primeiro ano melhorou, face ao segundo, aliás, no segundo ano melhorou, face ao segundo, no terceiro ano melhorou, face ao segundo, e no quarto ano melhorou, face ao terceiro. Mesmo no que perdeu, melhorou, atenção. Exatamente, eu concordo completamente. E melhorou em termos de comunicação, melhorou em termos de comportamento no banco de suplentes, que eu lembro muito bem também do Rubén ser expulso porque andava a fazer coisas menos positivas, e ele falou disso também na conferência de imprensa de despedida. Portanto, ele foi melhorando nos vários aspectos. E o João Pereira agora tem de pelo menos tentar manter a bitola, e manter esta bitola é manter uma bitola altíssima, não é manter a bitola de um clube ou tentar melhorar um clube que está todo despedaçado. E basicamente o Rubén Amorim chegou a tentar arrumar a casa, a tentar apanhar os cacos, e foi assim que ele foi conseguindo progredir. Agora não, agora o Sporting está a bater lá em cima na fasquia e o João Pereira tem de tentar manter. Isto é muito difícil de fazer. Portanto, a expectativa e a forma como o João Pereira vai gerir todas essas expectativas também vão ser muito importantes para o seu trabalho como treinador. Sim, sem dúvida, mas acho que é o melhor problema do Sporting dos últimos 40 anos. E acho que o João Pereira prefere entrar assim como o Rubén Amorim entrou. Sim, eu acho que é uma coisa que é importante, é a mudança do Sporting como clube, não é? Portanto, sim, a afirmação. Porque era um clube, de facto, que ganhava campeonatos 18 em 18 anos, quase, ou 17 ou 15, quer dizer, ficava tanto tempo sem ganhar e não era por acaso, não é? Portanto, e tinha a ver muito com a falta de... E nestes 4 anos só não competiu no ano do quarto lugar. Sim, exatamente, mas mesmo nesse ano se percebeu que a equipa perdeu a segunda volta já foi muito boa. Sim. Já, exatamente, via-se o que estava lá em termos de ideia de jogo, não é? Portanto, não havia uma crise de identidade, percebia-se que não é este ano, mas no próximo, com as mesmas ideias ficaram em quarto, no ano seguinte poderiam completamente ser... diferente do que, por exemplo, aconteceu com o Roger Schmidt, que foi a degradação das ideias. No primeiro ano foi muito bom e no segundo ano não só não manteve, como piorou. Portanto, até não percebes as ideias que estavam sequer em causa, não é? Claro. O campeonato vai parar agora e, portanto, vamos ter que esperar 2 semanas pelo próximo jogo do Sporting, que é um Sporting Santa Clara, não é? E é um jogo que apetece ver até porque, ok, o campeonato está desnivelado, mas Santa Clara está em quarto lugar. Portanto, neste momento, venceu o Vitória, a época ontem, e venceu bem, jogando bem. Tive a oportunidade de estar a ver o jogo hoje, indiferido, gravado, porque ontem tivemos com os clássicos, estive em Braga. Mais um belo jogo de Gabriel Silva, excelente entrada. Para variar. Não é para variar, agora está com a cabeça no sítio, está-se a deitar cedo. Está a voar. Está-se a deitar cedo e, portanto, é o mais importante. E o Ricardinho, que entrou bem, que é outro menino que joga muito, não é? Sim, é verdade. Este Santa Clara, e olhando para o que foi a jornada, também o resto da jornada, Nuno, tu acreditas que o Santa Clara pode se manter lá em cima, ser capaz de lutar por um lugar europeu, pelo menos puxar pelas bainhas ao Vitória? Acho difícil, mas o Santa Clara teve o mérito também de ser um clube que soube reconstruir-se depois da descida. Foi inesperada a descida, também fruto de uma conjuntura interna muito turbulenta, com investidores que não viriam para Portugal e para o clube com as melhores intenções, pelo menos foi o que passou para a opinião pública. E este ano, pronto, fruto de um trabalho de raiz dos seus dirigentes, que souberam contrataram no Brasil, um mercado que dominam muito bem, mas também souberam contratar bem em Portugal, jogadores experientes, jogadores conhecedores do campeonato. Já no ano passado tinham contratado uma espécie de talismã das subidas, Luís Rocha, que souberam manter este ano, e vemos alguns jogadores interessantes no Santa Clara, o Gabriel Batista, o guarda-redes interessante, sim. O Sidney, o central,
também parece-me um jogador muito competente. O próprio MT, que nos primeiros... Está a jogar muito, pá. Nos primeiros... No primeiro ano, não se achava. Aliás, ele vem de vasta gama, não jogava em nenhuma destas posições que tem jogado. Ele ontem foi central pela esquerda, o MT, e tem sido lateral esquerdo. Quando jogava no vasta gama, jogava no meio campo à frente. Pois é. E depois o Gabriel Silva já era um valor confirmado, mesmo no ano da descida, já era o melhor jogador. Mas agora consistente, porque ele era muito... E o Ricardinho, ainda tem o Bruno Almeida. Que os dois médios são bons, o Adriano. Os médios também são bons. O Adriano, sim. E há vários jogadores interessantes no Santa Clara. Agora, se isto Vinícius é possível... na frente, gosto muito dele. Sim, o Vinícius trabalha muito, não é um jogador que sim, tem não golo. É um jogador que ganha concursos de beleza, mas sim, mas é um jogador que tem golo. Sim, tem golo. Mas sinceramente o primeiro terço do campeonato, o difícil se calhar não é chegar lá, o difícil depois é manter. Não me parece sinceramente que tenha o nível qualitativo de um Vitória e de um Braga e até de um Famalicão, diria mesmo, e penso que o Rio Ave também vai crescer a partir de agora. Isto é uma situação que não é fortuita. O Santa Clara está com todo o mérito na posição em que se encontra e ganhou ontem com todo o mérito também ao Vitória, mas depois há um conjunto de condicionantes que limitam muito, desde logo, por exemplo, o relevado do Santa Clara, que é sempre muito penalizador para a própria equipa, que lá treina todos os dias, porque não tem muitas condições no inverno, de treinar fora. Chuva, então é complicado. O inverno sobrecarrega muito e a forma de jogar do Santa Clara penso que vai ser penalizada quando o mau tempo começar a chegar. Não sou muito de fazer prognósticos tendo em conta as condições meteorológicas, mas penso que o Santa Clara, mais do que ter chegado a esta posição com todo o mérito, com muita qualidade individual dos seus jogadores, uma equipa bem montada pelo seu treinador, agora o difícil é manter-se no topo. Chegar ao topo às vezes não é muito difícil. Agora, chamada equipa sensação, não é? No início das épocas, há sempre uma. Sofia, olhando esta jornada, algo te chama mais a atenção, tirando naturalmente os jogos que já falamos, além deste Santa Clara, a estreia de Petit no Rio Ave? Eu estava aqui a olhar para os jogos, porque às vezes a pessoa vê os jogos e depois já não se lembra muito bem. Houve um grande jogo que foi o Moreirense-Gil Vicente, a reação do Moreirense a meter com o César a jogar de uma forma diferente, a jogar com 2 pontas de lança em 4-4-2, em cruzamentos, e deu a volta ao Gil. Eu diria que foi um jogo feliz para o Moreirense, longe de uma exibição fantástica, mas que realmente conseguiu ali uma reviravolta brutal, e o Moreirense também está a ser uma das equipas entusiasmantes deste arranque de temporada. Eu acho que a questão do Santa Clara também vai basear-se muito nas lesões, nos castigos, porque sabemos obviamente que, apesar da profundidade do plantel, como há pouco o Nuno referi muito bem, apesar da profundidade do plantel, uma coisa são os titulares, outra coisa são os jogadores que estão do banco, e depois também, claro, uma lesão de um jogador crucial muda completamente o paradigma de uma equipa desta natureza. Portanto, vamos ver o que é que acontece também nesse sentido. O Estrela Amadora é preciso também dar aqui uma nota, porque a verdade é que tem conseguido aos poucos melhorar um bocadinho a sua classificação. Eu acho que com alguns jogadores a destacarem-se. Nós no episódio passado falámos do Paulo Moreira, do médio que veio do Varzim, mas esta jornada podemos, por exemplo, destacar o Rodrigo Pinho, que era um jogador que parecia não estar a ter grande dimensão com Filipe Martins, e que agora parece estar mais ou menos a segurar o seu espaço na equipa, ainda que este jogo tenha sido um jogo de equipas de aflitos, se me permitem a expressão, contra o Santa Clara. Mas sim, eu também não vi os jogos todos, confesso. O Estrela jogou contra o Nacional, exatamente, que era aquilo que dizia. Mas sim, eu acho que há aqui um treinador que, e com todo o respeito que eu tenho pela continuidade que deve ser dada aos treinadores, mas há aqui um treinador que me vem desiludindo nem é bem a expressão certa, porque eu não depositava grandes esperanças no seu trabalho, com todo o respeito. É o Catro. Eu acho que o Estoril tem
equipa para jogar bem mais, tem plantel para jogar bem mais, e acho que esta curva completamente forçada à direita para mudar completamente a ideologia de um clube, pois, a questão é que não só perdes, como perdes tudo aquilo que foste construindo até aqui. Mudaste até a tipologia do jogador que o Estoril contratava, não é? E isso é um bocadinho estranho, porque o Estoril sempre foi aquela equipa que formava bons jogadores, premiava um tipo de futebol proativo, um tipo de treinador também, e neste momento acho que é um clube sem identidade, e eu acho que pior do que perderes é perderes também a tua identidade. Sim. O Estoril está numa fase meio esquisita. Não queres acrescentar alguma coisa desta jornada, para depois passarmos só para uma rápida análise aos convocados da seleção? Não, eu reforçaria essa ideia da Sofia, de facto o Estoril está um bocadinho descaracterizado. Vi um Boa Vista lutador como sempre, mas jogou muito bem, não merecia perder aquele jogo, mas perdedor como quase sempre este ano. É uma equipa que trabalha muito, e o seu treinador, que já que estamos a falar de treinadores, terá que ter algum mérito. Tem muito mérito. E ele diz sempre na conversa de imprensa, na flash, quando vão lhe perguntar sobre as dificuldades, ele diz: não vou chorar. E diz sempre que, não vou chorar, esqueço, a nossa realidade é esta. E diz sempre que tem que melhorar. E isso acho que é uma mensagem importante para o grupo. Ele saberá melhor que nós e que qualquer um, claro que a equipa está completamente espremida. É o que me parece, o que salta à vista. Porque se nós formos analisar um a um, sejamos francos, os jogadores do Boa Vista, a maior parte dos jogadores, ou diria uma boa parte dos jogadores do plantel, não teriam condições de jogar, de serem titulares, pelo menos numa Primeira Liga em Portugal. E, por isso é um contexto de muitas dificuldades. Contexto esse que outras equipas não têm tantas dificuldades, mas estão atrás do Boa Vista, e estes sinais das exibições e desse inconformismo, dessa agressividade, os jogadores do Boa Vista lutam por cada lance como se estivessem a lutar pela própria vida. Acho que é muito o ADN do clube, mas acho que este ano, mais do que nunca, isso tem sido muito, muito evidente. Vêm aí jogos da seleção, o campeonato vai parar 2 semanas, depois temos uma matéria de taça ainda soft, não é? Com jogos muito desnivelados, aparentemente, veremos. Portugal vai jogar com a Polónia e com a Croácia, portanto jogos que esperamos naturalmente que vão correr bem e vamos ser apurados para a fase seguinte desta Liga das Nações. Olha, para esta convocatória, vou-vos perguntar também o que vocês acham. Eu destaco a chamada de Nuno Tavares. Acho que, de facto, estava a atingir um nível muito alto na Lazio. Acho que já era um jogador que já vinha, pelo menos, merecendo a atenção do selecionador. Eu acho que é um lateral que... Vamos ver, também depende da forma como é que o Robert Martínez vai jogar, porque nunca sabemos bem o que é que vai ser. Tem tido um impacto muito positivo. Tem jogado muito bem na Lazio. Sim, tem tido um impacto muito positivo no campeonato italiano. Um jogador com um porte físico muito, muito grande, muito relevante, um lateral da era moderna, diria assim, e também temos a chamada de Tiago Jaló, não me parece que vá jogar. Temos também o Tomás Araújo, que penso que poderá ter uma oportunidade num destes 2 jogos, até porque está praticamente confirmado o apuramento de Portugal para a fase seguinte. Sim, é verdade. Quem não vai outra vez é o Pote, é incrível, parece destino, parece que está nas estrelas, lesionou-se em Braga e saiu outra vez a chorar, é incrível, acontece sempre qualquer coisa. O Pote não vai, e também o Mateus Nunes. O Mateus Nunes também, que saiu lesionado. Também saiu lesionado. Sim. E acho que é nessa linha que vem o Samuel Costa, que é convocado. Não consegui encontrar outra lógica no meio de tudo isto para, de repente, o Roberto Martínez ter-se lembrado outra vez do Samuel Costa. Tu consegues encontrar alguma lógica, Sofia? Aqui a questão tem que ver com eu já perdi a esperança de encontrar coerência nas conferências de Roberto Martínez e na forma de comunicar do selecionador nacional. Exatamente. Sim. Nas conferências, nas convocatórias, já perdi essa esperança. Acho que nunca vai acontecer, mas quer dizer, também se mete a jeito, porque nós estamos a falar de Pedro Gonçalves e Mateus Nunes, 2 jogadores que realmente são 2 jogadores até com uma especificidade grande no que diz respeito ao seu perfil. E trocam-se 2 jogadores desta especificidade pelo SAMU, quando ainda por cima Roberto Martínez, na conferência de imprensa, quando foi questionado sobre a ausência de SAMU, que tinha sido convocado na anterior pausa, referiu que agora é a aposta nos jogadores de ataque, porque não tem o Diogo Jota, só tem o
o Cristiano Ronaldo como ponta de lança de referência e queria dar competitividade aos jogadores de segunda linha do ataque e, portanto, não convocou o Samu e agora perde 2 jogadores de competitividade do ataque e chama o Samu. Isto não faz a mais pequena lógica. E é tão fácil desmontar as explicações do selecionador nacional que eu sinceramente não percebo qual é que é a dificuldade em ser honesto. Pronto, é só isso porque às vezes nós podemos ter ideias que não são partilhadas pelos outros. Sim, eu percebo. Podemos ter Estás convicções. A falar da lógica, encontrar um sentido. Não é a Sim. lógica, Luís. O Isto não é uma sentido, questão de lógica, é uma questão de honestidade. Tu não podes à quinta-feira dizer que não convocas o Samu porque queres ter competitividade nos jogadores de ataque, nos jogadores que dão características atacantes à equipa e depois perdes um Pote e perdes o Mateus Nunes e convocas um Samu. Não podes fazer isto, porque isto é que perderes completamente a credibilidade perante quem te está a ouvir. Eu acho que Roberto Martínez já perdeu há muito e se calhar não está preocupado com isso, mas sinceramente, perante uma das melhores gerações de sempre da Seleção Nacional, eu fico preocupada e vamos ver. Isto. Sim. Acho anedótico. Deixa-me só dar mais uma nota relativamente às seleções, é mesmo muito rápido. Inglaterra dispensou por questões físicas o Alexander-Arnold, o Colwyn, o Phil Foden, o Jack Grealish, o Cole Palmer, o Ramsdale, o Declan Rice e o Bukayo Saka. Eu não sei para onde é que estamos a caminhar, mas qualquer dia os jogadores têm de decidir entre jogar na seleção ou no clube para conseguirem respirar. Sim, sem dúvida. Temos de terminar, porque estamos mesmo aqui em cima do nosso horário de gravação. Voltamos para a semana novamente a falar de futebol e já há mais a falar da seleção e podemos debruçar-nos melhor também desses temas todos. Um grande abraço a todos, o futebol esteja convosco.